Sim, agora sim, está começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela sua TV Univale. Eu sou o Lucas Machado e hoje eu tomo um cafezinho com a Andréa Wolff. Tudo bom, Andréa? Tudo bem. A Andréa tem 38 anos, é psicóloga, especialista em políticas públicas e presidente da ONG Imagine, Inovações em Tecnologia Social. Essa ONG ela defende os direitos humanos e promove trabalhos com relação à saúde, cidadania e prevenção de DSTs e muitas coisas, coisa e tal e coisa. Tudo bom, Andréa? Tudo bem. Então, anteriormente a Imagine se chamava Associação das Profissionais do Sexo. Isto. E por que mudou? Pela ampliação do nosso trabalho, né? No início a gente tinha um grupo que era mais vulnerável, que era essa população. Aí, em função da questão dos direitos humanos, nós percebemos que haviam outras demandas da comunidade e ampliamos para outras populações. Então, hoje trabalhamos com famílias, né, das chamadas ZEIs, que são as zonas de interesse social. Trabalhamos com outros segmentos, como o segmento LGBT, que também é um segmento que também demanda algumas questões específicas, né, na questão de direitos, e outras populações, né, prevenção, por exemplo, a questão de drogas, que é uma temática bem importante, né, e que vem de alguma forma afetando também a comunidade, né. E de que maneira essas lutas a favor das minorias sociais sensibiliza você? Como é que você caiu nessa? Então, desde a universidade, também sou formada pela Univale, né? Me formei em 97, já faz algum tempo. E desde esse período a gente sempre teve essa questão de estar fazendo ações voltadas à questão de pesquisa, extensão, né? Então foram os primeiros projetos de iniciação científica. Hoje, com certeza, a universidade já faz o estágio e outras ações de intervenção, né? Para que a gente também tenha, de alguma forma, um envolvimento, né, da academia com a comunidade, né? Então é bem importante a nós que chegamos ao terceiro grau termos esse comprometimento ético também com a sociedade, de a gente estar utilizando os nossos conhecimentos a favor das transformações sociais, né? Então, com certeza, desde aqui eu já tive esse primeiro exemplo de trabalhar multidisciplinariamente, estar junto, né, com outros colegas de enfermagem, de direito, jornalismo, né? E nós todos tivemos esse exercício. A partir daí, eu acabei me envolvendo com as questões das políticas públicas, que é uma questão bem ampla, né? E venho caminhando aí dentro dos conselhos, na questão das conferências e ajudando também em grupos específicos de trabalho, né? Fazendo atuações para que a gente consiga construir políticas públicas que não sejam simplesmente projetos, né? Que os projetos talvez eles venham e acabem, né? Então, dependendo do seu gestor, o projeto pode ficar ou não, pode ser um ótimo projeto, mas ele não é um projeto contínuo, né? E então, se for dessa forma como política, a gente tem uma garantia que mesmo que os governos mudem, a sociedade não estará descoberta. Beleza. Que ano que você se formou? Em 97. Em 97, a gente está em 2013, 2014, não sei quando que vai pro ar. Quase virando. Você já sentiu alguma transformação em relação aos direitos dessas minorias que vocês trabalham ou não? Com certeza, eu considero que a gente teve avanço, sim, inclusive a própria criação de algumas secretarias, né, que hoje já estão até se transformando em caráter de ministério, né, a própria Secretaria Especial de Direitos Humanos. No início ela não tinha uma estrutura tão capacitada, ela não tinha nem mesmo profissionais. A gente sabe que já veio nesse sentido novos editais para contratação, e hoje o que a gente busca também é a questão de concursos para que sejam profissionais que fiquem continuamente à disposição, né? Porque se for alguém contratado pode eventualmente não estar mais lá, né? Então, se for alguém que seja uma secretaria, com toda a sua estrutura, com todo o aporte que precisa também de recursos, né? Que aí, automaticamente, se a estrutura do governo federal tiver adequada, já facilita para que dê o suporte para o Estado e para os municípios, né? Beleza, você está falando de transformações dentro da política. Perfeito. Eu quero saber transformações dentro da sociedade. Olha, eu considero que gradativamente, né, as pessoas estão mais familiarizadas com a questão de estatutos,
com a questão dos seus próprios direitos. Então, com todo esse processo, principalmente esse ano, que a gente vê as mobilizações sociais, né, tantas as questões virtuais, que também é um fator de mobilização social, como as intervenções na rua, né, dessas atuações aí de movimentos, passeatas desse gênero, a gente percebe que as pessoas saem de um espaço de passividade para um espaço de atividade, um espaço de ativismo, como a gente fala, dentro dessa caminhada toda. Eu estive e estou caminhando ao lado de ativistas e militantes de direitos humanos. E essas pessoas, na verdade, são pessoas comuns da sociedade que em algum momento se sentiram tocadas pela questão, ou porque particularmente tiveram seus direitos negligenciados, ou porque em algum momento alguém da família, alguém, né, teve uma negligência médica, uma negligência de qualquer forma, né, de direito negado ou de não acesso a algum direito, e que fez com que essas pessoas começassem a se envolver, correr atrás de se fortalecer, né? Então, é uma área que a cada ano, na verdade, cada cidadão pode estar buscando conhecer os seus direitos em primeiro lugar, né, para que depois consiga automaticamente reivindicar para que eles sejam cumpridos, né? Você se considera uma ativista? Com certeza. Você é uma ativista que foi tocada por uma particularidade na sua vida, ou porque você se sensibiliza vendo essas minorias sofrer ao longo dos anos? Olha, eu considero que desde que a gente inicia, né, neste mundo, a gente já tem um espaço que vai sendo construído em sociedade, em comunidade. E automaticamente, em muitos momentos, acho que até antes da minha adolescência, eu já percebi as desigualdades sociais. Eu senti em alguns momentos também preconceito de outras, né, alguns tipos de discriminações eu sofri, sim. Talvez não com tanto impacto que outras pessoas, né, talvez tenham sofrido, mas gradativamente a gente vai percebendo esse ambiente ao seu redor, onde você vai se desenvolvendo, e se você tiver um pouco, né, sei lá, uma motivação, né, que te leve. Eu considero que ver o sofrimento de outras pessoas, em primeiro lugar, me fez escolher a psicologia como uma opção de trabalho e caminhar nesse sentido de utilizar o meu conhecimento, que eu acho que é um privilégio ter chego ao 3º grau, né? Também fui estudante com bolsa, então é importante, né, ressaltar isso, porque se eu não tivesse a opção da bolsa, ou no caso desse crédito educativo, que hoje tem outros nomes, né? Mas essa opção me fez chegar à universidade, né? Então, é uma contrapartida individual, eu considero, eu estar dando um retorno do meu conhecimento para, de alguma forma, a melhorar a qualidade de vida das pessoas e das pessoas que de alguma forma eu me relacione, né? Vamos melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas? Bom, fãs do cafezinho, porque esse programa tem muitos fãs, não é verdade? Que ótimo! Então, algumas pessoas elas sofrem por causa de assuntos variados, e eu tenho aqui pessoas que elas querem fazer algumas perguntas para você, porque talvez isso melhore a vida delas. Bom, a Thalissa Peixe é um caso, vamos começar com um caso cabeludo. Ela fala o seguinte: o que se faz quando você gosta de uma pessoa e ela diz que gosta de você, porém ela está com leucemia e tem medo de te ver por não gostar dela. Mas a pessoa que gosta, que nunca sentiu algo assim por alguém antes, está virada neste homem, que apesar de ter leucemia, faz ela se sentir bem e querer viver ao lado dele, imaginando um futuro ao lado dele. O que você diria para ela? Olha, eu considero que ela falou em terceira pessoa, mas eu acho que é ela. O amor, a gente sabe, de todas as formas, ele se manifesta, né? E eu considero que a gente jamais deve estar limitando o tempo, é algo que pode ser, né? Ele é fragmentado por inúmeras questões, mas é um espaço de tempo vivido intensamente. Um dia ou muitos anos talvez tenham o mesmo peso, né? Então eu considero que
há necessidade de ter um acompanhamento, com certeza, mas a gente sabe das histórias de dia a dia e que a gente ouve, não só do consultório, mas das ruas mesmo, que as pessoas, às vezes, a gente se surpreende com a superação das pessoas, né? Então, eu diria que, né, viva intensamente, acredite e que é isso, assim, não se limite, né? Não vejam limitações, vejam as possibilidades, né? Em todas as dificuldades sempre há uma saída, né? Isso aí. Próximo caso, esse é um pouquinho mais simples. É do Rafael Marcante. Eu estou ficando com uma menina que gosto muito, porém não me sinto feliz. Parece que falta alguma coisa. O que eu faço? Olha, tá ficando com alguém, não entendi direito, pode falar. Ele fala, tô ficando com uma menina que gosto muito, porém não me sinto feliz, parece que falta alguma coisa. Eu, como psicanalista, diria que sempre falta alguma coisa na nossa vida, né? Que normalmente, assim, a gente às vezes deseja alguma coisa, mas nem sempre o que a sociedade, ou que o momento, ou que a vida nos oferece é na mesma intensidade do que a gente deseja, né? Então, talvez seja ao lado dessa pessoa que ele encontre, talvez essa pessoa não está na mesma sintonia, às vezes alguém caminha por um lado, por um tempo junto, e depois as pessoas não olham mais para o mesmo horizonte, né? Então, talvez seja importante se conhecer um pouco melhor, verificar se essas pessoas realmente estão, as duas na mesma sintonia, digamos assim, e também não se dedicar somente a uma forma, não colocar todas as cartas, digamos, todos os ovos na mesma cesta, né? Que a pessoa possa estar vendo dentro da vida dela trabalhos, amigos, né? Os amores, né? Os sonhos de concretização profissional, família. Então, assim, que em vários espaços essa pessoa consiga buscar a felicidade, né? E não, de repente, acabar colocando numa terceira pessoa, que às vezes, né, essa pessoa nem está na mesma sintonia ou nem está dando o mesmo valor que essa pessoa está lhe dando, né? Então, nesse sentido, para que ela talvez não tenha tantas frustrações ou não se decepcione, né? Porque às vezes a gente também é um pouco o que a gente quer e nem sempre o que o outro quer, né? Então, esse conhecimento, essa sintonia aí é importante, né? Bom, a Priscila Matos, ela não é um caso pessoal dela, ela tem mais uma curiosidade. É verdade que todo psicólogo e estudante de psicologia fica meio pirado? Daí ela aproveita para perguntar também que é verdade que os filhos dos psicólogos são indisciplinados, afinal, santo de casa não faz milagre. Olha... Fica pirado? Eu acho que, na verdade, sim, a sanidade e a loucura, né, elas são uma linha tênue e todos nós estamos passíveis de, em algum momento, cometermos ou estarmos mais enlouquecidos ou mais tranquilos, digamos assim, né? Então, essas referências, assim, às vezes as pessoas falam que, né, de médico e monstro, de psicólogo, todo mundo tem um pouco, vamos colocar assim, mas, na verdade, eu considero que, assim, não é só na psicologia que a gente encontra, a vida nos mostra que, assim, às vezes a gente é bom também não ser tão correto, não ser tão, assim, não ter um grau tão grande de exigência. É bom a gente também poder brincar um pouquinho, ser mais flexível, né? A gente poder também estar transitando entre esses mundos do que é normal, do que seria a sanidade e do que é loucura, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas na loucura, que para alguns era considerada loucura, foram os maiores gênios do mundo, são as pessoas que fizeram as maiores produções e ao lado do que a gente observa aí, muitas pessoas que são, digamos, diferentes também são consideradas loucas, né? Então eu questiono sempre esses padrões de normalidade e de loucura, porque eu acho que às vezes eles são rótulos que não são, a gente não tem que estar colado neles, né? A gente tem que viver, né, acreditar em alguns valores, sim, os valores que a gente considera importante, eles têm que ser referência na vida da gente, mas a gente não deve se preocupar tanto com esses nomes ou esses preconceitos até, né, eu diria, porque não vejo que é só na psicologia que a gente tem. E ela pergunta também dos filhos. Então, são indisciplinados. Olha, eu tenho experiência da minha filha, tenho experiência de alguns
colegas, assim, que também tem, por estar dentro circulando, eu sou também do sindicato dos psicólogos, então convivo com com muitos psicólogos, talvez mais do que o normal da sociedade. Então, do Estado, de todos os lugares, assim, eu considero que isso é relativo, né? Não tem uma lei, uma regra, entendeu? Tem como outras pessoas colocam, que pais caretas têm filhos, né, mais loucos ou mais desregrados, e as histórias se invertem, né? Como se os opostos se atraem. Então, eu acho que não, às vezes, assim, tem um entendimento do mundo, uma forma de diálogo diferenciada, sim. Por você já ter uma leitura de mundo diferente, com certeza isso pode facilitar. Eu acharia que nesse sentido facilitaria e não dificultaria, né? Mas, assim, cada um tem as suas histórias e tem os seus momentos, e nós também não viemos enquanto psicologia para ser a única verdade e nem queremos este local, né? Esse lugar. A gente acha que é o desenvolvimento, são as relações que constroem, né? E acima de tudo, numa relação com filhos, é acima de tudo um grande aprendizado, uma construção, um caminho mútuo, né? Não tem alguém no lugar de saber e alguém no lugar de cumprir as regras só. E o Cafezinho 2 também é um grande aprendizado. Daqui a pouco a gente volta, tem o quadro Toma ou Não Toma. Eu vou querer saber com quem você toma um cafezinho ou não toma um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, Cafezinho 2 volta já. De volta com o Cafezinho 2 com a psicóloga Andréa Wolff. E Andréa, tá na hora do nosso quadro Toma ou Não Toma. Eu quero saber se você toma ou não toma um cafezinho com as pessoas que vão passar aqui na tela. Perfeito. Pode ser sim ou não e por quê? Okay. Vamos lá, primeira pessoa então. Deputado Marco Feliciano, presidente da Câmara de Direitos Humanos. E aí, toma ou não toma um cafezinho com o deputado? Olha, que eu posso dizer desse caminho todo que ele vem se posicionando. Acho que no Brasil a gente está num estado democrático acima de tudo, mas ele tem tido posições radicais, ele tem sido agressivo com muitas pessoas, e talvez eu acho que teriam pessoas bem mais interessantes para mim tomar um cafezinho, sim. Eu dispensaria um cafezinho com ele. Não tomaria um cafezinho com o Marco Feliciano. Que pena, Marco. Ah, esse é o nosso conhecido Prefeito Periquito. Okay. Prefeito Periquito. Tomaria um cafezinho ou não com ele? Com certeza, tomaria um cafezinho com ele, sim. Moro em Balneário Camboriú. Estou sempre caminhando, né, dentro dos conselhos, dentro de algumas secretarias, e como cidadã também, seria muito interessante, né, em termos de poder estar até alguém que está à frente do município, talvez pudéssemos pensar em estar discutindo, conversando sobre levar as demandas da comunidade. Eu poderia ser um instrumento, né, para aproveitar esse momento do café e também reivindicar algumas questões aí de construções aí para 2014, 2015, seria bem interessante. Você já teve frente a frente com o Periquito? Sim. Nos espaços que a gente tem de conferências, de audiências, na Câmara de Vereadores, em outros espaços da própria Assembleia, quando ele ainda era deputado, né? Então, automaticamente a gente vem caminhando aí em várias instâncias públicas, né, que estão à disposição da comunidade, que a gente chama de instâncias de controle social, né, e que, acima de tudo, eu acho que seria bem importante que a gente estivesse oportunizando estar próximo desses, não só dele, como de todos os nossos representantes políticos, para que a gente cada vez mais exija que eles, né, façam realmente ações e construam, invistam os nossos recursos públicos, né, em favor do que a gente considera relevante, né? Seria muito importante estar falando com o Periquito. Tomar né? um cafezinho. Então, tomaria um cafezinho com o Periquito. Próxima Sim. pessoa. Deputado Jean Willis. Tomaria um cafezinho com o deputado? Tomaria.
Ele defende muitas causas dos LGBTs. Sim, também. Eu acho que ele vem crescendo gradativamente. Em alguns momentos ele tem se posicionado de uma forma bem interessante. E já li algumas coisas do que ele escreveu em releases, do que está acesso disponível à imprensa. E em alguns momentos eu considero que ele seria interessante também para estar nas questões, principalmente do segmento LGBT. Estamos para agora, já acabou de ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, a última tramitação para aprovação da lei para criação do nosso Conselho de Direitos e Políticas Públicas LGBT de Santa Catarina. Eu também estou junto com esses grupos aí, né, há muito tempo já reivindicando, e com isso a gente vai ter, com certeza, que ter apoio das lideranças nacionais, né? E ele, como é dessa área, seria bem legal falar com ele para ele apoiar o nosso conselho aqui de Santa Catarina, né? Mas, André, vamos falar de preconceito? Sim, podemos. É importante uma lei que criminaliza a homofobia? Considero que sim. A gente vê a questão do próprio racismo, né? Estamos agora na questão da semana aí da consciência negra, né? E na semana que foi gravado esse programa. Isso. Mas é importante, assim, a gente estar ressaltando que a gente, nesse caminho de consciência negra, a gente tem a questão da inconsciência branca, né? E até eu li uma matéria sobre isso que eu achei bem interessante no jornal local, falando de todas essas questões mesmo. Então, assim, em termos de direitos, algumas pessoas questionam, né? Cotas, leis específicas, por que um estatuto da criança, por que o estatuto do idoso, por que uma lei específica? Porque a gente sabe que por muito tempo, muitas raças e muitas minorias foram dizimadas nesse país. E a cada dia a gente ainda vê os números da violência, o que nos deixa muito entristecidos. E considero que a homofobia, ela faz todo um processo aí. A gente tem tido avanços na questão do racismo, né? As pessoas hoje questionam, mas por que cotas, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, a gente ainda tem que avançar muito, tem que crescer muito. E em alguns momentos é necessário, sim, as garantias, porque se não for dessa forma, não saem projetos específicos para mulheres, não saem recursos específicos para a população negra, não saem recursos, tá? E então, na questão dos LGBTs aí, é uma população que vem ainda, né? A violência é muito grande, as mortes são o que a gente chama ainda de crimes de ódio, né? E a gente tem acompanhado que há necessidade de uma punição, de algum tipo de norma que oriente, que as pessoas percebam que não podem simplesmente estar cometendo crimes e não serem punidas. Então, a impunidade não pode continuar existindo nesse país, né? Como a corrupção tem que ser punida, os crimes de ódio, que são o que acontece no caso dos homossexuais, eles são crimes que não tem outra motivação. O motivo é o preconceito. Teve algum caso que te deixou muito abalada? Porque na ONG Imagine você faz acompanhamento psicológico das vítimas de crimes, né? Sim, junto com o setor jurídico e com o setor de assistência social. Teve algum caso assim que você ficou muito chocado? Olha, a gente tem um histórico, a nossa ONG tem desde o ano 2000 já, vem trabalhando desde que eu me formei, basicamente, tentando estar minimizando essa problemática, mas a gente sabe que assim, não foi uma história só. A gente tinha o 0800, né? Como hoje a gente tem o Disque 100, naquela época a gente tinha o 0800 e que a gente recebia as denúncias. Então a gente tem cárcere privado, a gente tem histórias de violência, que nem todas as violências elas eram somente por nós acompanhada. Então a maior parte dos casos a gente sempre tinha que estar trabalhando em parceria com outras redes de proteção, e a gente fala redes que daí vão ampliando para a questão da própria justiça. Então é importante se fazer os boletins de ocorrência, é importante acompanhar na questão do exame de corpo de delito, é importante que se acompanhe quando há necessidade de processos judiciais, todas as comissões da OAB, né, que geralmente são nossas parceiras, a própria OAB ou o Ministério Público também atua. Então a gente tem inúmeros casos, eu não teria um caso em especial, mas existem casos que com certeza mexem com a gente, principalmente quando a gente não consegue fazer prevenção, quando a gente não está conseguindo educar as pessoas, quando a gente está lá na sede, ou no telefone ou no e-mail, que existem várias formas de estar chegando até a nossa ONG, né? E essas pessoas chegam machucadas fisicamente e principalmente
emocionalmente, psicologicamente. Então, essa desestrutura, esse sofrimento, de todas as formas, mexe com a gente, sim. Beleza? O Cafezinho 2 está ficando por aqui, mas a última pergunta, Andréa, com quem você tomaria o teu melhor cafezinho? Aquele cafezinho que seria que se você tomasse com aquela pessoa, você ia morrer feliz. Olha, não quero morrer tão logo, mas... Ninguém quer. Acho que assim, o café mais especial para mim é com a minha filha. E com as pessoas que eu gosto de estar me relacionando, com as pessoas que eu desejo estar próxima. Então, simples, o que poderia ser uma ação do dia a dia, valorizar essas pequenas coisas, esses pequenos momentos que, na verdade, são os grandes e os mais importantes da vida. E né? esse pequeno momento que foi o Cafezinho 2 com a Andréa Wolff tá chegando ao fim. Eu agradeço pela oportunidade. Também, muito obrigado. Foi muito legal o papo, tá? Volte sempre. Um beijo a todos. Sempre, quando quiser, tamo aí. E Cafezinho 2 tá ficando por aqui. Vai lá na nossa página no Facebook, facebook.com/Cafezinho2TV. Também no YouTube, os programas completos na íntegra pra você assistir quando é que você quiser. youtube.com/Cafezinho2. Até semana que vem. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau.